Governadores vão divulgar uma carta protestando contra a sugestão de retirar estados e municípios da reforma da Previdência. A repórter Joconda Brasil conseguiu antecipar o que diz a carta. O relator Samuel Moreira, do PSDB, passou a manhã trancado com técnicos da Câmara e do Governo num dos prédios do Ministério da Economia, na Esplanada. Na Câmara, o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência fez um balanço dos trabalhos até agora e afirmou que o prazo para a votação dependerá do entendimento entre os partidos após a chegada do relatório. O processo de debate, se houver um nível maior de acordo, ele tende a ser mais rápido, porque ele está relacionado com a quantidade de deputados que vão falar e também com a quantidade de destaques que o relatório vai ter de votação em separado. Já os governadores intensificam a articulação no Congresso para manter estados e municípios na reforma. Alguns deputados temem incluir os servidores estaduais e municipais nas novas regras para aposentadoria e pensão, com medo de perder votos nas eleições. O principal articulador dessa estratégia é o líder do Cidadania, deputado Daniel Coelho, de Pernambuco. Os governadores concluíram o texto de uma carta em repúdio à retirada dos estados, do Distrito Federal e dos municípios da proposta. O manifesto conjunto tem como objetivo convencer os parlamentares da necessidade da reforma da Previdência valer para todo mundo. A carta afirma que é do conhecimento de todos que o regime de previdência é substancialmente deficitário, constituindo uma das causas da grave crise fiscal enfrentada pelos entes da federação, os quais frequentemente não dispõem de recursos para recolher aposentadorias ou honrar a folha de salário dos servidores em atividade. Lembra que, caso não sejam adotadas medidas contundentes para a solução do problema, o déficit nos regimes de aposentadoria e pensão dos servidores estaduais, que hoje atinge aproximadamente 100 bilhões por ano, poderá ser quadruplicado até o ano de 2060. Na Câmara, existe um movimento para que estados e municípios sejam obrigados a aprovar mudanças na aposentadoria por leis próprias. Na carta, os governadores dizem que essa obrigação não apenas representa atraso e obstáculo à efetivação de normas cada vez mais necessárias, mas também suscita preocupações acerca da falta de uniformidade nos critérios de previdência a serem observados no território nacional. O documento finaliza afirmando que estados e municípios têm que estar na reforma a fim de evitar o agravamento da crise fiscal, que já se mostra insustentável. O governador do Distrito Federal é um dos articuladores da carta. Ibanez Rocha, do MDB, afirma que discutir a Previdência de olho nas eleições pode ser um tiro no pé. Eu acho que vai se tornar um absurdo total para o país. Nós vamos chegar no ano que vem com um desemprego ainda maior e isso é que vai gerar a rejeição nas urnas. Então, acho que tem que virar a página nesse momento. É importantíssimo para o Brasil que essa página seja virada. Os governadores têm consciência disso e nós temos certeza que o Congresso vai agir com responsabilidade. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, também saiu em defesa de uma reforma ampla. Não adianta você fazer uma grande reforma da Previdência tirando os municípios e estados, né? Você vai criar 27 problemas para o país. Então, a ideia e a casa de resolver toda essa discussão é o Congresso Nacional. O Congresso não pode fugir dessa responsabilidade de fazer esse encontro com a verdade, que é de rever a Previdência, modernizar a nossa Previdência para que o país não fique rastejando economicamente. Na terça-feira, o Fórum Nacional dos Governadores volta a se reunir em Brasília. Samuel Moreira deve adiar a apresentação do relatório, prevista para a próxima segunda, para aguardar o fim do fórum.